Olá, amigos, tudo bem? Quando a gente lembra em grandes impérios da história, geralmente a gente associa à antiguidade. A gente fala no Império Romano, a gente fala no Império Persa, a gente fala em grandes reinos que surgiram na Mesopotâmia, a gente fala sobre os hebreus, né, que também construíram um grande reino, mas normalmente a gente não fala muito em grandes reinos e impérios que surgiram na Idade Média. E a Idade Média também teve grandes impérios. A gente teve o Império Bizantino, a gente teve o Império Árabe, a gente teve o Império Carolíngio, né, durante o chamado Reino Franco. E a gente teve também um outro grande império surgido na Idade Média, que foi o Império Mongol. O Império Mongol, que teve como grande nome o lendário Gengis Khan. Gengis Khan que não aparece muito geralmente nos livros didáticos, que tratam de reinos e impérios medievais. Mas Gengis Khan construiu um grande império. Ele nasceu na Mongólia no ano de 1162, lá na Ásia Central. Teve como nome de batismo Temujin. Depois ele iria mudar o nome para Gengis Khan. Qual foi a importância de Gengis Khan? Construiu um grande império e permitiu com esse império uma integração entre a cultura asiática, né? Houve um intercâmbio entre a cultura oriental asiática e a cultura ocidental. Muita coisa do que a gente tem hoje na cultura ocidental, em vários aspectos, se deve a essa integração que ocorreu a partir da formação e das conquistas promovidas pelo Império Mongol. Qual era a situação da Mongólia na época do Gengis Khan? A Mongólia era toda fragmentada, uma situação semelhante à da China, dividida em várias tribos, cada tribo, né, com clãs que eram mais importantes. E o Gengis Khan ele nasceu na tribo dos Borgines, que era liderada pelo pai dele. Aos 13 anos, com a morte do pai, ele acabou se tornando o líder dos Borgines, mas 13 anos, era um moleque. Ele foi assim, meio que rejeitado pelos outros guerreiros e tal, por ser tão jovem. Mas ele foi um cara habilidoso. Sempre foi lembrado como muito violento, sanguinário. Quando fala Gengis Khan, a primeira coisa que a gente associa é essa. Mas no começo das conquistas de Gengis Khan, ele foi um cara muito habilidoso. Ele tratou os vencidos com habilidade, ele não saía trucidando todo mundo, ele procurava ser condescendentes com aqueles que eles conquistavam. Assim, o grande lance, assim, o grande momento da construção do Império Mongol por Gengis Khan se deu quando ele venceu os tártaros, que eram inimigos dos chineses, inimigos históricos. Com isso ele se aproximou da dinastia Qin, lá na China. E aí ele deu início à construção, a partir daí, do que seria o Império Mongol. Depois de vencer os tártaros, ele, comandando pessoalmente os seus exércitos, acabou conquistando a China posteriormente, conquistou o Afeganistão, o Turquestão, parte da Rússia, a Bulgária, parte da Bulgária, Polônia e vai por aí à frente. A intenção dele era desenvolver uma marcha para o oeste, para o ocidente. Detalhe, Gengis Khan comandava pessoalmente os seus exércitos. Não era daqueles líderes de se esconder atrás do seu exército. Ele saía na frente, ele fazia questão de comandar pessoalmente. Ele mudou o nome dele, ele disse que o nome de batismo dele não era Gengis Khan. Gengis significa guerreiro perfeito e Khan significa chefe supremo. Então, a partir daí, ele construiu esse grande império que marcou muito a Idade Média e foi partindo aí para o Ocidente. Morreu em 1227. Deixou aí 4 filhos, o Império Mongol, do Gengis Khan, ele acabou sendo dividido entre os 4 filhos dele, como era desejo do próprio Gengis Khan. Então esse Império Mongol também é um dos grandes impérios que marcaram o período medieval, tão importante em seu esplendor, em sua grandeza, quanto foi o Império Bizantino, quanto foi o Império Carolíngio. Por isso eu achei interessante a gente falar sobre Gengis Khan com vocês, principalmente porque ele
é interessante, quase não aparece. Ele não é praticamente citado nos livros didáticos quando se fala em grandes impérios medievais. Curtiu o vídeo? Deixa aí o seu comentário, ele é muito importante para a gente melhorar cada vez o nosso trabalho. Não deixa de dar um pulinho lá no Instagram, estamos com novidades nesse ano aí de 2022, que está começando agora, está rolando muita novidade, tanto no Instagram como no YouTube. Grande beijo para vocês, um abraço, Polis, e até o próximo vídeo.